Olá, o que nós temos para hoje? Primeiro, nós teremos alguns lembretes de algumas integrais indefinidas, envolvendo método da substituição, partes, frações parciais no meio dos nossos exercícios, inclusive fazendo questões da atividade assíncrona número 3. Então, vamos começar aí. Primeiro, uma integral que é muito utilizada é a integral da exponencial e elevado a x, onde A é uma constante. Então, quem é uma primitiva para e elevado a x? É a própria exponencial dividido pela constante A. Então, quero integrar e elevado a 5x, dá e elevado a 5x sobre 5. E elevado a 9x, dá e elevado a 9x sobre 9. Sempre acrescentando uma constante no final, mais C, mais K, depende do que você gosta, como acrescentar uma constante. Em geral, se usa mais C ou mais K, porque integral indefinida é uma família de primitivas. Você não pode esquecer essa constantezinha aí no final da integral. De modo semelhante ao da exponencial, vai aparecer as integrais de cosseno de AX e seno de AX. Ora, quem é uma primitiva para o cosseno de AX? Seno de AX sobre A. Então, quero integrar cosseno de 3x. Vai dar seno de 3x sobre 3, mais C. Quero integrar seno de 10x. Atenção, quando você for integrar o seno, não é cosseno. A derivada do seno é cosseno. Mas uma primitiva é menos cosseno. Porque quando você deriva o cosseno, dá menos seno. É por isso que eu preciso desse menos aí da frente. Então, integral do seno de 10x menos cosseno de 10x sobre 10. Então, essas três integrais aí aparecem assim muito. Então, elas precisam estar sempre assim bem claras na nossa cabeça. A gente não precisa fazer substituição, nada disso. Já faz direto para agilizar. Uma outra integral muito útil é a integral de um quociente onde o numerador é a derivada do denominador. Toda vez que você se deparar com isso, claro, vai utilizar o método da substituição? Posso fazer pelo método da substituição, mas você vai gastar um tempo desnecessário. Já vai logo para o resultado. Qual é? ln do módulo do denominador. Então, toda integral de quociente, onde o de cima é a derivada do de baixo, dá o ln do módulo do que está embaixo, mais C. Por exemplo, eu tenho integral de 6x2 mais 5 sobre 2x ao cubo mais 5x menos 7. Quem é a derivada de 2x ao cubo mais 5x menos 7? É exatamente o 6x2 mais 5. Então, como o de cima é a derivada do de baixo, tem nada a fazer. Qual é a resposta? ln do módulo do que está embaixo mais C. Integral de 1 sobre ax mais b. Obviamente, aí vamos considerar que o a é diferente de zero, porque eu quero falar sobre este polinômio aí de grau 1. Ora, quem é a derivada do de baixo? Ax mais b. A derivada do ax mais b é a. Só que em cima não tem o a, tem o 1. Se o seu problema é a falta de uma constante no numerador, isso não é um problema. Por quê? O que é que a gente vai fazer? Simplesmente a gente coloca essa constante em cima e quando você coloca essa constante A em cima, você altera a integral, porque você multiplicou por A. O que se faz? Para corrigir isso, lá do lado de fora da integral, você divide por esse A. Então, precisei de um 8 em cima multiplicando. Você coloca lá o 8 lá dentro da integral multiplicando, mas lá fora você coloca 1/8. Com isso, a sua integral aí fica integral de um quociente onde o de cima é a derivada do de baixo. Quem é o resultado? ln
do módulo do que está embaixo, não esquecendo daquela constante que está lá na frente, que é 1 sobre A. Por isso que o resultado aí é 1 sobre A vezes o ln do módulo do que está embaixo, mais C. Então, assim você vai fazer para toda integral do tipo 1 sobre um polinômio de grau 1. Ora, e se for 1 sobre um polinômio de grau 2, onde você vê que não tem um termo de grau 1, ou seja, um x ao quadrado mais uma constante ao quadrado. E não é mais uma constante qualquer, não. Tem que ser mais uma constante ao quadrado. A gente vai assumir que esse é positivo, tá bom? Não pode ser, por exemplo, 1 sobre x2 menos 4. Não, teria que ser 1 sobre x2 mais 4. 1 sobre x2 mais a2 é uma integral que também você ajeita e faz pelo método da substituição. Mas, como ela aparece muito, é bom que a gente já tenha o formato do resultado dela, que é o seguinte. Identificando o azinho, o resultado é 1 sobre A, arco tangente do x sobre A. Simplesmente isso, mais C. Vou botar um exemplo numérico. Integral de 1 sobre x2 mais 100. Quando você olha x2 mais 100, isso é a mesma coisa que x2 mais 10 ao quadrado. Então, quem é o azinho? O azinho é 10. Então, é só jogar nessa formulinha número 7 que vai ter a resposta. 1 sobre 10, porque o azinho é 10, arco tangente de x sobre 10 mais C. Se fosse integral de 1 sobre x2 mais 13, o que é o 13? 13 é raiz quadrada de 13 ao quadrado. Então, por exemplo, se for 4, 9, 25, 49, esses são fáceis, porque o 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, né? O 25 é 5 ao quadrado. Esses números assim bonitinhos, inteiros, são legais de trabalhar, mas às vezes não são esses números. São, por exemplo, um 13. Quem é 13? Raiz 13 ao quadrado. Se fosse x2 mais 7, quem é 7? Raiz de 7 ao quadrado. Então, nosso azinho aí é raiz de 13. Qual é a resposta? 1 sobre a raiz de 13, arco tangente do x sobre a raiz do 13. Beleza? Mais uma vez chamando a atenção que se for um menos aí no meio, não é assim que faz. Não dá nem arco tangente na resposta. Tem cuidado. Detalhe, se no lugar desse xzinho aí na fórmula 7 for um x mais uma constante p, é o mesmo raciocínio. 1 sobre A, arco tangente de. Só que em vez de você usar x, você usa o tal do x mais p. Bom, sobre A. Exemplo. 1 sobre x2 mais 4x mais 13. Veja, eu vou voltar aqui, olha, propositalmente, essa fórmula número 10 é 1 quadrado mais 1 quadrado, tá bom? Quando eu vou botar agora o exemplo número 11, eu vou colocar em forma de um polinômio de grau 2, x2 mais 4x mais 13. Você tem que pegar isso e colocar na forma daquele quadrado. E na forma do quadrado vai dar x mais 2 ao quadrado mais 9. Vê se não é verdade. Quanto é x mais 2? Quadrado do primeiro, x2. 2 vezes primeiro pelo segundo, 4x. Mais 2 ao quadrado, 4. 4 somado com 9, 13. Aí é claro que você vai perguntar, mas professor, como é que eu monto isso? Como é que eu transformo o x2 mais 4x mais 13 nesse negócio aí, x mais 2 ao quadrado mais 9? Bom, primeira coisa, vou falar duas coisas importantíssimas para você aí. Você só vai fazer isso se esse polinômio de grau 2 não tiver raízes reais, ou seja, delta negativo. Quanto é o delta dele? Lembrando, delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta é 4 ao quadrado, 16. Menos 4ac vai dar menos 4 vezes 13, que é 52. Então,
36 menos 52 é um número negativo. Então, você só vai fazer isso se este polinômio de grau 2 não tiver raízes reais. Se ele tiver delta positivo ou delta igual a zero, não é assim que faz e você tem que fatorar o polinômio, tá bom? Uma vez que eu identifiquei que o delta é negativo, como é que eu escrevo isso? É só você pegar o seguinte: termo de grau 1, 4x, coeficiente é 4. Quem é a metade do 4? 2. Então, você escreve x mais 2 ao quadrado. Entendeu? Repetindo. Pega o termo de grau 1, 4x. Quem é o coeficiente? 4. Quem é a metade do 4? 2. Então, se no lugar do 4x fosse 10x, quem é o coeficiente? 10. Quem é a metade do 10? 5. Escreveria x mais 5 ao quadrado. Então, vamos lá. Então, eu escrevi x mais 2 ao quadrado. Aí, agora você faz a conta. X mais 2 ao quadrado dá x2, que está igual de cima, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, 4x, que está igual de cima, mais 2 ao quadrado, 4, que não está igual de cima, porque o de cima é 13. Bom, se você tem 4 e precisa que dê 13, você falta acrescentar quantas unidades? 9. Por isso que apareceu esse 9 aí. Bom, feito isso, é só identificar o azinho. Quem é o azinho? Como é mais 9, o azinho é 3. Quem é a resposta? 1 sobre 3, arco tangente de x mais 2 sobre 3. Ah, faz mais um, professor, mais um exemplo disso. Farei. 1 sobre x2 menos 6x mais 14. Então, delta é negativo? Vamos ver. Quem é o delta aí? Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4ac, que dá 4, menos 4 vezes 14, que é 56. Então, 36 menos 56 dá um número negativo. Beleza. Aí, o que a gente faz? Quem é o termo de grau 1? Menos 6x. O coeficiente é menos 6, dividido por 2, menos 3. Aí eu escrevo lá, x menos 3 ao quadrado. Agora vamos fazer a conferência. X menos 3 ao quadrado. Tá. Quadrado do primeiro, x2. Beleza. 2 vezes primeiro pelo segundo, menos 6x. Tá igualzinho. Beleza. Menos 3 ao quadrado. Dá 9. Mas eu não quero que dê 9, eu quero que dê 14. Então, preciso acrescentar quantas unidades? Mais 5 unidades. Beleza? Bom, identificando o azinho, como ficou aí mais 5, isso é raiz de 5 ao quadrado. Então, o azinho é raiz de 5. Qual é a resposta? 1 sobre raiz de 5, arco tangente de x menos 3 sobre raiz de 5. Vai ser. Pronto. Ok? Vamos, então, para exercícios. Primeiro exercício que a gente vai fazer, que inclusive eu tirei essas questões da atividade assíncrona número 1, mas não são todos que estão lá. Tirei 3 dos que estão lá. É a pergunta seguinte: é verdadeiro ou falso? Item 1, que essa integral dá esse resultado. Item 2, que essa integral dá esse resultado. Item 3, que este problema aí dá este... Ou melhor, se você tem este problema que diz que y' é 1 sobre essa raiz e o y de 0 é 16 quintos, então o y de 8 dá 24 raiz de 3 sobre 5, isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá. Item 1. Quero saber se isso é verdadeiro ou falso. Bem, gente, quando aparece questões desse tipo, onde você quer saber se a integral dá este resultado, você tem duas opções. Ou você vai integrar e vai ver que dá esse resultado, ou você pega o resultado e deriva. Se você pegar o resultado e derivar, tem que dar a função que está aí dentro da integral, que a gente chama de integrando. Então, se eu pegar o menos arco cosseno de e elevado a x mais c e derivar, se der
e elevado a x sobre raiz de 1 menos e elevado a 2x, então é verdade. Se não der, é falso. Então, o que vai ser mais fácil? Fazer integral ou a derivada? Mais fácil você derivar. Então, eu vou pegar o menos arco cosseno de e elevado a x mais c e derivar. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vamos derivar aí o menos arco cosseno. O menos fica parado. Quando você deriva o arco cosseno, é menos 1 sobre. Mas lembre que como tem o menos na frente, o menos 1 com o menos na frente vai ficar mais 1. 1 sobre o quê? Raiz quadrada de 1 menos o que está dentro do arco cosseno ao quadrado. Então, 1 menos e elevado a x ao quadrado. Vezes, pela regra da cadeia, a derivada do que está dentro do arco cosseno, que é o e elevado a x. Quem é a derivada do e elevado a x? O próprio e elevado a x. Portanto, a derivada do menos arco cosseno deu isso aí, mais a derivada da constante, que é 0. Beleza, não tem problema nenhum. Esse resultado aí que deu aí na nossa conta da derivada, numerador 1 vezes e elevado a x dá e elevado a x. Denominador, raiz quadrada de 1 menos e elevado a x ao quadrado, é uma potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, tá? É elevado a 2x. E eu vejo que é exatamente o que está lá na minha integral, dentro da integral, que é o integrando. Portanto, esse item 1 é um item verdadeiro. Mesma coisa a gente vai fazer com o item 2. Vamos derivar aí o 2ln de 1 menos raiz de x mais c. Se der 1 sobre raiz de x menos x, então é verdadeiro. Se não der, é falso. Derivando isso aí. Ora, não se preocupe com módulo. Ln, quando você for derivar, quer tenha módulo, quer tenha só parênteses, é 1 sobre o que está dentro, tá bom? Então, derivando aí. 2 vezes esse ln. O 2 fica parado, vamos derivar o ln. Quem é a derivada do ln? 1 sobre o que está dentro dele, ignorando o módulo. 1 sobre 1 menos raiz de x. Vezes, pela regra da cadeia, aí eu abri um parênteses, a derivada do que está dentro do ln, que é 1 menos raiz de x. Derivada do 1 é 0, então vai ficar menos a derivada do raiz quadrada de x, que é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Fecha parênteses. Mais uma vez, a derivada do mais c é 0. Dessa forma, eu vejo o seguinte, eu posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, então ele vai embora. Então o numerador vai dar apenas menos 1. Ok? O denominador, eu vou multiplicar o 1 menos raiz de x por aquele raiz de x. Então, 1 vezes raiz de x, menos raiz de x vezes raiz de x, dá x. Então, resultado, menos 1 sobre raiz de x menos x. Deu o nosso integrando? Não, porque ficou com o sinal trocado. Ficou com menos e não ficou mais 1 sobre raiz de x menos x. Portanto, esse item 2 ele é falso. Ok. Agora vamos ao mais trabalhoso aí desse exercício, que é essa questão aí. Bom, se a derivada do y dá isso aí, 1 sobre raiz quadrada de 1 mais raiz cúbica de x, como é que eu vou achar o y? Se a derivada do y é isso, quem é y? É uma primitiva desse troço aí. Então, quando eu integrar 1 sobre essa raiz quadrada, eu vou achar todas as primitivas e y de x vai ser uma delas, tá bom? Então, toda vez que eu der a derivada de uma função e quiser a função, eu preciso integrar essa derivada. Então, precisamos calcular a seguinte integral. A integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 raiz cúbica de x. O y de x vai ser esse resultado aí para algum valor de c.
E como é que eu vou descobrir o c depois? Usando o fato de y de 0 ser 16 quintos. Vamos fazer as contas. Essa integral aí é uma integral que a gente vai fazer pelo método da substituição, tá? E nós vamos chamar essa raiz que está no denominador de uma outra variável, vou chamar de u. Bem, particularmente, quando se faz substituição envolvendo as raízes, a gente faz a substituição de uma forma invertida. Então, esse exercício é bom, porque vai lhe mostrar que, em vez de você vir agora e calcular du, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar x primeiro, e em vez de calcular du, eu vou calcular dx. Então, se u é essa raiz quadrada, levando os dois lados ao quadrado, eu vou ter que u ao quadrado é igual a uma raiz cúbica de x. Tá bom? Então, quem é u ao quadrado menos 1? A raiz cúbica de x. Quem é x? E quem é dx? dx é 3 vezes u ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes, pela regra da cadeia, a derivada do que está na base, que é 2u, du. E isso, então, dá 6u, u ao quadrado menos 1 ao quadrado, du. Bom, precisamos agora fazer a mudança de variável dentro da integral. Essa integral vai passar a ser uma integral na variável u, dada da seguinte forma. O quociente que está aí, 1 sobre essa raiz, como eu chamei essa raiz de u, vai dar nada mais, nada menos que 1 sobre u. E onde tem dx, eu vou substituir por 6u, u ao quadrado menos 1 ao quadrado, du. Pronto. Então já está feito a mudança de variáveis na integral por causa do método da substituição. O que eu posso fazer nessa integral aí? Primeiro, eu posso cortar o u de cima com o u de baixo e depois colocar a constante 6 para fora. E isso então vai dar 6 vezes a integral de u ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vou desenvolver esse quadrado aí porque é fácil, e aí eu vou achar um polinômio, e polinômio é simples de integrar. Quem é u ao quadrado menos 1 ao quadrado? Quadrado do primeiro, u à quarta. 2 vezes primeiro pelo segundo, menos 2u ao quadrado, mais quadrado do segundo, mais 1. Então, integrando isso aí, vai dar 6 vezes integral de u à quarta, u à quinta sobre 5. Menos 2 vezes integral de u ao quadrado, u ao cubo sobre 3, mais integral do 1, u. Tudo isso mais uma constante. Quando eu multiplico o que nós encontramos aí dentro do parênteses por 6, vai ficar 6 quintos de u à quinta, menos 12 dividido por 3 dá 4 ao cubo, mais 6u, mais 5. O que você tem que fazer com isso? Vamos voltar agora para a variável x. Então, quem é o meu y? Y é o resultado desta integral aí. E o resultado dessa integral, lembre-se que o resultado dessa integral está aí. 6 quintos de u à quinta, menos 4 ao cubo, mais 6u mais c. Só que eu preciso voltar para a variável x. Como é que eu faço? Eu desfaço a substituição. Quem é u? Aquela raiz quadrada que a gente escreveu lá no início. Então, vai dar 6 quintos do u à quinta, onde u é essa raiz quadrada, menos 4 u ao cubo, então vai ficar menos 4 aquela raiz quadrada ao cubo, mais 6 vezes o u, que é a raiz quadrada, mais c. Muito bem, o y de x é esse aí. Usando o fato do y de 0 dar 16 quintos, eu vou achar o valor de c. Então, eu vou pegar no y de x e trocar o x por 0. Quando eu trocar o x por 0, quanto dá y de 0? 16 quintos. Isso é igual a... Trocando o x por 0 lá na nossa conta, nós temos o seguinte, 6 quintos de x trocando x por 0 vai dar 1. 1 à quinta, 1. Então, vai dar 6 quintos. Menos 4 vezes 1 ao cubo, que é 1, então vai dar menos 4, mais 6 vezes 1, que é 6. Tudo isso mais c.
Menos 4 com mais 6, eu escrevi como sendo 2. Quanto é 6 quintos mais 2? 16 quintos. Então, o que eu obtive aí? Que 16 quintos é igual a 16 quintos mais C. Então, quanto é C? 0. Ok? Então, o 16 quintos que está antes do igual é porque eu troquei o x por 0 e o valor de y de 0, a questão me deu, que foi 16 quintos. Depois do igual, foi a conta que eu fiz trocando o x por 0. Aí deu 16 quintos mais c. Portanto, eu obtive que c é 0. Quem é o y de x? O y de x é essa expressão aí, onde o c deu 0. O que a questão me pede é o seguinte: será que o y de 8 dá 24 raiz de 3 sobre 5? Não sei, vamos fazer as contas. Para fazer a conta eu tenho que trocar o x por 8. Então, quem é y de 8? Quando eu troco o x por 8, a raiz cúbica de 8 é 2. 2 mais 1, 3. Raiz quadrada de 3, que é o valor dessa raizinha aí. Raiz quadrada de 3, a quinta, é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto dá isso? Raiz de 3 ao quadrado, 3. A quarta, 9 vezes raiz de 3. Então dá 9 raiz de 3. Vezes 6, 9 vezes 6, 54 raiz de 3. Tudo isso sobre 5. No meio, raiz de 3 ao cubo dá 3 raiz de 3 vezes menos 4, menos 12 raiz de 3. E lá no final, raiz de 3 vezes 6, 6 raiz de 3. Bom, menos 12 raiz de 3 com mais 6 raiz de 3 dá menos 6 raiz de 3. Aí vamos fazer a conta dessas frações aí. Conservo o denominador 5. Então vai dar 54 raiz de 3 menos 30 raiz de 3, que dá exatamente 24 raiz de 3 sobre 5. Então, realmente, o valor de y de 8 é 24 raiz de 3 sobre 5. Portanto, é verdadeiro o que se afirma no item 3. O que vamos fazer agora? Nós vamos fazer a atividade assíncrona número 2, a questão 2 da atividade assíncrona, que fala o seguinte: suponha que o valor de f de 1 é 4, f de 4 é 2, a derivada de f no ponto de 1 é 2 e a derivada de f no ponto 4 é 2, e que a segunda derivada seja contínua. Essa exigência aí da segunda derivada seja contínua é para conseguir integrar, tá? Só isso. Se g é uma primitiva dessa função gzinho, x vezes f duas linhas de x, e passa pelo ponto 10, quem é que passa pelo ponto 10? O g grande, a primitiva. Quanto vale g de 4? Então, como é que a gente vai começar a resolver a questão? Bem, se a minha pergunta é sobre g de 4, g grande de 4, eu preciso achar a função g grande. Quem é g grande? É uma primitiva da função g pequeno, ou seja, para achar g grande, eu preciso integrar a função gzinho. Então, g grande é uma primitiva da função gzinho, portanto, eu preciso integrar gzinho para achar g grande. Então, preciso achar a integral de x vezes f duas linhas de x dx. Essa integral é uma integral que a gente vai fazer pelo método da integração por partes. Bom, e o método da integração por partes, a gente tem uma fórmula, e essa fórmula eu estou colocando aí de amarelo, que é integral de u dv é u vezes v menos integral de v de u. Como é que a gente usa essa fórmula? A gente pega a nossa integral que a gente quer calcular, uma parte dela a gente chama de u, e a outra, o que sobrou, né, que é a outra parte, a gente chama de dv. O u a gente precisa achar du. O v, dv, a gente precisa achar v e usar a formulinha aí que está de amarelo e resolver a integral. Lembrando, o u você vai precisar achar du, então o u é alguém que você gostaria de derivar. O dv você precisa achar v, você vai precisar achar uma primitiva. Ora, x é bom para derivar porque vira 1.
Se eu for integrar x, o grau aumenta, passa a ser x2 sobre 2. Então, é melhor para derivar do que para integrar. Neste caso aí, então, eu vou chamar o meu u de x, e uma vez que eu chamar u de x, vide a fórmula de amarelo. Se u é x, dv é tudo que sobra na integral. Quem é que sobrou para ser o dv? F2' x dx. Então, a fórmula está aí de novo. O que eu faço com o u? Calculo du. Quem é du? A derivada do u, que é 1 dx. E quem é v? Uma primitiva para o f2' de x. Então, quem é uma primitiva para o f2'? Quem é alguém que, quando eu derivar, dá f2'? O f', a primeira derivada. Que quando eu derivar a primeira derivada, dá a segunda derivada. Tá bom? Aí, quando a gente acha v, gente, a gente não põe mais c, não. É só uma primitivazinha. Bem, usando a fórmula de integração por partes, a integral de u dv é a minha integral original. E a fórmula diz que vai ter que dar igual a u vezes v. O meu u é x, o meu v é f', menos integral de v du. O meu v é f', o meu du é dx. Por isso que fica menos integral do f' de x dx. E integral de f' é fácil. Quem é uma primitiva para f'? A própria função f. Então, o resultado disso aí vai dar x f' menos resultado dessa integral aí, própria função f. Porque quando derivar f, dá o f'. No final da integral, não esquecer de colocar o mais c. Então, quando a gente termina a integral, o que a gente está encontrando? A gente está encontrando uma família de primitivas, e uma dessas primitivas é a nossa função g maiúsculo de x. Então, g de x é x vezes f' menos f mais c. Bom, a questão me fala alguma coisa sobre g, para poder eu achar esse czinho aí. Fala. A questão me diz o quê? Que essa função g, ela passa pelo ponto 1, 10. O que quer dizer isso, interpretando? Dizer que o gráfico de g passa pelo ponto 1, 10 é dizer que quando x é 1, o valor do y é 10. Ou seja, g de 1 dá 10. Como é que eu uso essa informação para achar o c? Se eu trocar o x por 1, na primeira linha, vai ficar assim. Trocando x por 1. Quanto é g de 1? 10. Guarda é por igual. 1 vezes f' de 1. Da f' de 1. Menos f de 1. Mais c. Então, você trocou x por 1 e usou o fato do g de 1 ser 10. Beleza. A questão me dá o valor de f de 1 e f' de 1. Me dá. A questão me disse que o f' de 1 é 2 e que o valor do f de 1 é 4. Com isso, eu tenho que 10 é igual a 2 menos 4 menos 2 mais c. Passo menos 2 para o outro lado, eu encontro que o valor de c é 12. Então, eu já tenho a minha função g grande de x, já, que é x f' de x menos f de x mais 12. Só que a questão me pede o seguinte: calcule g de 4. Aí eu vou e calculo g de 4. Quem é g de 4? 4 vezes f' de 4 menos f de 4 mais o valor de c que eu encontrei, que é 12. A questão me dá f' de 4 e me dá o f de 4, me dá. Os dois são 2. Então, vai dar 4 vezes 2, 8, menos 2 mais 12. 8 menos 2 é 6, com mais 12, 18. E 18 é o resultado da questão. O nosso penúltimo exercício aí é a atividade assíncrona número 4, que fala o seguinte: se f é uma função quadrática, tal que f de 0 é 8, e esta integral aí é uma função racional,
Então, o integral de f sobre x2 vezes x mais 2 ao cubo é uma função racional. Quanto vale f' de zero? Então, é uma questão um pouco maldosa por causa do seu detalhe aí. A questão me fala que f é uma função quadrática, então é uma função do tipo ax2 mais bx mais c. Só que a própria questão me diz que o valor de f de zero é 8. Então, eu venho aí e troco x por zero. Quando eu troco x por zero, eu tenho f de zero. Quanto é isso? 8. E depois do igual, quando eu troco x por zero, eu tenho o quê? Só o valor de c. Então, quem é c? 8. Muito bem. Então, eu tenho que a minha função f de x é ax2 mais bx mais 8. O que eu quero fazer? Vou voltar lá na questão que diz o seguinte. Olha, você precisa calcular essa integral da f de x sobre isso. Veja que a f de x a gente já escreveu como sendo ax2 mais bx mais 8. E esse resultado dessa integral é uma função racional. Por se tratar de uma integral de um polinômio sobre este produto de polinômios, é uma questão de frações parciais. Eu vou fazer uma integração por frações parciais. Então, primeiro eu vou pegar esse quociente e trabalhar com as frações parciais. Só que o resultado, dizer que é função racional, o resultado só pode aparecer polinômios ou quociente entre polinômios. Função racional é isso. Ela é dada através de quociente entre polinômios. Não pode aparecer arco tangente, nem pode aparecer LNs. Tá bom? Trabalhando então com aquilo que eu quero integrar, que é a f sobre x2 vezes x mais 2 ao cubo. Ora, eu vou fazer o método das frações parciais e ele me diz que eu tenho que fazer isso virar a seguinte soma de frações parciais. X ao quadrado é x vezes x, é um polinômio de grau 1 aparecendo duas vezes. Então, para ele, eu escrevo uma constante sobre x mais uma constante sobre x ao quadrado. Depois eu tenho x mais 2 ao cubo, que é x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. É um polinômio de grau 1 aparecendo 3 vezes. Então eu escrevo uma constante sobre ele, mais uma constante sobre ele ao quadrado, mais uma constante sobre ele ao... Nós temos essas 5 frações parciais aí, mas como a integral é uma função racional, então no resultado não pode aparecer nem arcos tangentes e nem LNs. Eu vejo aí que duas dessas frações, quando eu for integrar, vai dar LN, que é a primeira, porque a integral de 1 sobre x vai dar o ln do módulo de x, e a terceira, integral de 1 sobre x mais 2, também vai dar o ln do módulo de x mais 2. Como eu não quero que dê ln no resultado, então essas duas parcelas elas não podem existir no jogo. Então eu concluo primeiro que o a é zero e o c é zero. Com isso, o meu integrando original vai ser apenas a soma das 3 parcelas aí que estão apresentadas na tela, onde você tem em cima a letra B, a letra D e a letra E. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos somar essas 3 parcelas que aí estão. Então, o meu quociente original, que vai ser a soma dessas 3 parcelas, denominador comum, vai ser x2 vezes x mais 2 ao cubo, dividido por x2, vai dar o x2 mais x mais 2 ao cubo, vezes b. No meio, quando eu divido por x mais 2 ao quadrado, vai dar x2 vezes x mais 2, e isso eu multiplico por d. E quando eu divido por x mais 2 ao cubo, dá só x2, e isso eu multiplico por e. Igualando agora os numeradores, já que os denominadores são iguais, eu obtenho que a expressão b
vezes x mais 2 ao cubo, mais d vezes x mais 2 vezes x2, mais e vezes x2 é igual ao numerador ax2 mais bx mais 8. Perfeito. Para fazer essa igualdade aí, nós vamos abrir essa expressão aí, x mais 2 ao cubo, tá bom? E multiplicar o x mais 2 vezes x2, onde tem um d. Então, o b vai ser multiplicado por esse polinômio de grau 3, o d pelo polinômio x ao cubo mais 2x2, o e por x2, e isso aí eu vou igualar ao ax2 mais bx mais 8. Bem, quando a gente iguala esses dois polinômios, a gente tem que igualar os termos de mesmo grau. Então eu pergunto, membro que está antes do igual, membro esquerdo, quem é o coeficiente de x ao cubo? Eu tenho um bx ao cubo e tenho um dx ao cubo. Então o coeficiente de x ao cubo é b mais d. Só que depois do igual não tem x ao cubo. Isso quer dizer que o coeficiente de x ao cubo é zero, então eu tenho que b mais d tem que dar zero. Agora, o coeficiente de x ao quadrado. Eu tenho, onde tem um b, eu tenho um 6b, que é o coeficiente de x ao quadrado. Onde tem d, eu tenho um 2d. Onde tem um e, eu tenho um e, coeficiente de x ao quadrado. E lá no membro direito, o coeficiente de x ao quadrado é a. Coeficiente de x, eu tenho um 12b apenas, não tem mais nada com x no membro esquerdo. No membro direito, isso é o bzinho. E o termo independente, eu tenho apenas no membro esquerdo como sendo 8b, e no membro direito eu tenho o 8. Esse sisteminha aí, usando as duas últimas igualdades, eu tenho que o b maiúsculo é 1, e como o b maiúsculo é 1, substituindo na penúltima igualdade, eu tenho que o bzinho é 12. Isso é suficiente para resolver a questão. Vamos ver por quê. A nossa função f de x é ax2 mais bx mais 8. O que a questão pede é para que eu calcule o f' de 0. Quem é f' de x? 2ax mais b, que é a derivada aí desta função. Quem é f' de 0? B. E como a gente calculou que o bzinho é 12, a questão chegou ao final. Atividade assíncrona 5. Seja y' dada por esse quociente e o valor de y de menos 2, este aí que está na tela. Qual é o valor de A se o ln de A é 2y de menos 1 menos 2? Bom, se eu dei a derivada do y, para eu achar o y, eu preciso integrar esse quociente aí. E, mais uma vez, é uma questão de frações parciais e a gente tem que trabalhar aí as frações parciais. Este denominador x4 mais 2x3 mais 4x2, eu posso botar o x2 em evidência e eu vou ter x2 vezes x2 mais 2x mais 4. O que eu preciso grandemente prestar atenção é se esse polinômio de grau 2 ele tem raízes reais ou não. Se ele tiver raízes reais, eu sou obrigado a fatorar. Se eu não tiver raízes reais, eu deixo ele como está. Então, quem é o delta de x2 mais 2x mais 4? É 2 ao quadrado, 4, menos 4ac, que é menos 16. Então, 4 menos 16, delta negativo, não tem raízes reais, eu não fatoro o polinômio. Ok. Sendo assim, quais são as frações parciais que a gente vai trabalhar aí? x2 é x vezes x, é o polinômio de primeiro grau aparecendo duas vezes. Então, para ele, uma constante sobre ele, mais uma constante sobre ele ao quadrado. Então, já trabalhei com duas frações parciais. Para o polinômio de grau 2 sem raízes reais, eu escrevo o seguinte: uma constante vezes a derivada dele. Então, quem é a derivada de x2 mais 2x mais 4? 2x mais 2. Mais uma outra constante. Então, sempre para o polinômio de
grau 2, que não possui raízes reais, o numerador você escreve como sendo uma constante vezes a derivada dele, mais uma outra constante. Então, precisamos achar aí o valor de A, de B, de C e de D. Somando agora as frações parciais. Quando você vai somar, gente, o denominador comum é o mesmo original. x2 vezes x2 mais 2x mais 4. Quando você pega esse denominador e divide por x e multiplica por A, vai dar o quê? Quando você dividir por x, vai dar x vezes o polinômio de grau 2, x2 mais 2x mais 4. Quando você pega o denominador e divide por x2, vai dar só o outro polinômio, que você vai multiplicar por b. Quando você pega o denominador comum e divide pelo x2 mais 2x mais 4, vai dar só x2, que você vai multiplicar por c vezes 2x mais 2 mais d. Então, eu escrevi assim, A vezes essa expressão, mais B vezes essa expressão, mais C vezes a expressão dele, mais D vezes a expressão dele, tudo isso dividido pelo denominador, que é comum, x2 vezes x2 mais 2x mais 4. Igualando agora os numeradores, nós temos o seguinte, esse numerador que a gente encontrou na soma tem que coincidir com o numerador 2x3 mais 5x2 mais 6x mais 4. Então, vamos igualar os dois. Só que agora, quando eu for igualar, eu já vou arrumar o polinômio de grau 3 que vai dar aqui, que vai ser exatamente esse aqui, tá? A mais 2c x3, ou seja, quem é o coeficiente de x ao cubo? Então, eu tenho um x ao cubo com A, eu tenho um x ao cubo com C. Eu não tenho nada com D nem com B. Depois eu procuro quem é o coeficiente de x ao quadrado, coeficiente de x e o termo independente. Igualando esses dois polinômios aí, nós vamos cair num sisteminha. Eu igualo o coeficiente de x3 com x3, o de x2 com o de x2, o de x com o de x e o termo independente com o termo independente. Fazendo isso, nós caímos nesse sistema, que é um sistema simples de fazer, porque eu começo do finalzinho, onde tem 4b igual a 4, eu encontro que o b é 1. Substituindo o b igual a 1 na penúltima, eu vou encontrar que 4a é também igual a 4 e o a também vai dar 1. Substituindo o a igual a 1 na primeira, eu vou encontrar que c é meio. E substituindo o a, b, c na segunda, eu vou encontrar que o d também é 1. Assim, a nossa fração original, ela se escreve como sendo 1 sobre x mais 1 sobre x2 mais meio vezes o 2x mais 2 sobre o x2 mais 2x mais 4 e 1 sobre x2 mais 2x mais 4. Veja que onde tinha o c vezes 2x mais 2 mais d, agora eu já separei a parte com c e a parte com d. Cada uma sobre o x2 mais 2x mais 4, porque cada uma delas é um tipo de integração diferente. Vamos fazer essas 4 integrais, porque integrar o que eu quero é integrar cada uma dessas frações aí. Vamos fazer cada uma dessas integrais aí. A primeira, que é a integral do 1 sobre x, não tem nada a fazer, porque dá o ln do módulo de x mais c. A segunda, integral de 1 sobre x2, que é a integral de x elevado a menos 2, é x elevado a menos 1 sobre menos 1 mais c, que nada mais é do que passando x a menos 1 para o denominador, menos 1 sobre x mais c. A terceira integral, colocando o meio lá para frente, para fora da integral, eu fico com a integral onde o de cima é a derivada do de baixo. Lembrando, então, do nosso lembrete, né, da nossa revisão de hoje, quando o de cima é a derivada do de baixo, dá o ln do módulo do de baixo. É por isso que na hora das frações parciais, eu coloquei c vezes a derivada do de baixo mais uma outra constante, né, que foi o d. Por causa de, na hora de integrar, o de cima passar a ser a derivada do de baixo. Você só tem um trabalho de colocar a constantezinha para fora. A última é
também daquele tipo que já nós fizemos no lembrete hoje. O polinômio do denominador, por ter delta negativo, a gente vai escrever aqueles quadrados. Então, 2x, coeficiente 2, quem é a metade do 2? 1. Eu escrevo como sendo x mais 1 ao quadrado, que dá x2 mais 2x mais 1. Como eu quero que dê 4 no final, eu acrescento 3 unidades. Se o númerozinho aí é o 3, 3 é raiz de 3 ao quadrado. Então, o azinho da nossa fórmula é a raiz de 3. Portanto, nós temos 1 sobre raiz de 3, arco tangente de x mais 1 sobre raiz de 3 mais c. Portanto, o y, que é uma primitiva do y', é dado pelo resultado dessa integral, que foi o resultado da primeira, mais o resultado da segunda, mais o resultado da terceira, mais o resultado da quarta, tudo isso mais c, tá bom? Agora eu preciso achar esse valor de c aí, porque a questão me disse que eu tenho o valor de y de menos 2. Então, quando eu vou calcular o y de menos 2 usando o meu y de x que está aí, eu vou trocar o x por menos 2, eu vou ficar aqui y de menos 2 é igual a ln de 2, beleza? Menos meio, mais meio, porque eu estou trocando o x por menos 2, então vai ficar menos 1 sobre menos 2 mais meio. Eu coloquei, inclusive, o meio antes do ln, só para deixar o ln junto com o outro. Depois, meio do ln de... Quando eu troco o x por menos 2, vai ficar 4 com menos 4 com mais 4. 4 com menos 4 com mais 4 dá ln de 4, tá bom? Esse ln de 4 é ln de 2 ao quadrado. O expoente 2 vai lá para frente, sai de cima do 2, vai lá para frente do ln e encontra o meio, aí vira 1 ln de 2. É por isso que aparece outro ln de 2 aí. Esse outro ln de 2 é o resultado do meio ln de 4. E por fim, 1 sobre raiz de 3, quando x é menos 2, dá menos 1 sobre raiz de 3, que é menos raiz de 3 sobre 3. Eu já poderia falar logo agora, eu vou falar. O arco tangente de menos raiz de 3 sobre 3, eu vou botar esse menos lá para fora, vai dar menos o arco tangente de raiz de 3 sobre 3, que é algo conhecido. Então, qual é o valor de y de menos 2? Vou fazer algumas continhas aí. ln de 2 mais ln de 2, 2 ln de 2. O menos de dentro do arco tangente eu coloco para fora e fica arco tangente de raiz de 3 sobre 3. Qual é o arco no primeiro quadrante cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3? É o de 30 graus, que é o π sobre 6, tá bom? E aí essa conta dá exatamente isto, meio mais 2 ln de 2 menos π sobre raiz de 3 vezes 6 mais c. Só que a questão me disse que o valor de y de menos 2, eu estou colocando de amarelo porque foi a questão que me deu isso, tem que dar meio menos π sobre 6 raiz de 3 mais ln de 4. Vamos comparar o que eu achei com o que a questão me disse que é o valor do y de menos 2. Eu achei um meio. A questão me dá um meio. Beleza. Eu achei um 2 ln de 2. A questão me dá uma ln de 4. ln de 4 é ln de 2 ao quadrado. O expoente 2 desce, né? Vem lá para frente multiplicando. Então também dá 2 ln de 2. Então dá igual ao meu. E lá onde tem a parte do π, menos 1 vezes π é menos π no meu. E embaixo também dá 6 raiz de 3, que é igual ao que a questão me deu. Portanto, comparando o meu resultado, que tem um mais c, com o resultado que a questão me deu, eu descubro que o valor do c na minha questão é 0, porque o resto dos números bate exatamente com o valor que a questão me deu, tá bom? Então, o valor de c é 0.
Se o valor de C é zero, o y de x é a soma desses 4 termos aí, porque o valor de C é zero. Bom, a questão me diz o seguinte: calcule o y de menos 1, que você vai precisar achar um certo valor de azinho lá no final. Então, eu venho e calculo o y de menos 1. Quando eu calculo o y de menos 1, eu vou ficar com ln de 1, que é 0. Depois, a fração vira menos 1 sobre menos 1, que é 1. Depois, eu vou ficar com meio do ln de menos 1 ao quadrado, que é 1, com menos 2, dá menos 1, com mais 4, dá 3. Então, meio ln de 3. E depois, 1 sobre raiz de 3, arco tangente de 0, que é 0. Então, y de menos 1 dá somente 1 mais meio ln de 3. A questão me diz que eu preciso encontrar A de modo que o ln de A dê 2 vezes o y de menos 1 menos 2. Então, eu preciso encontrar A de modo que ln de A seja igual a... Quem é o dobro de y de menos 1? Eu calculei aí o y de menos 1, quando eu multiplico por 2, dá 2 mais ln de 3. Tirando 2 unidades, sobra apenas ln de 3. Se o ln de A é igual a ln de 3, eu chego à conclusão que o valor de A é 3 e a questão está encerrada. Bom, sendo assim, nós finalizamos essa aula de dúvidas aí. Temos mais uma aula de dúvidas semana que vem, antes da próxima avaliação, onde também nós trabalharemos as outras questões da atividade síncrona, que são questões mais complicadinhas, e vamos também colocar nessa aula de dúvidas, né, o outro método de integração, que é o de substituição trigonométrica. Então, temos mais questões envolvendo integração por partes e por substituição trigonométrica. Então, é isso. Um abraço. Até mais.